É nóis aqui, meu querido. Mais uma aula aqui de Direito Constitucional. Vamos falar sobre organização do Estado brasileiro e hoje a gente vai falar sobre os municípios. Olha, a gente vai encontrar esse tema aqui dentro dos artigos 18 até o 33, a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Organização política administrativa do Estado brasileiro é falar da federação, é falar da organização da União, dos estados, do DF e dos municípios. Nossa aula hoje é falar sobre os municípios, então já coloca aí no seu caderno, tópico de número 3, organização do Estado, né? Organização do Estado aqui, organização dos municípios. Vamos lá? Olha, e dentro da organização dos municípios a gente vai falar sobre o quê? Sobre a sua autonomia política. Mas antes já coloque aí no seu caderno. Município é o quê? Isso, já coloque aí. Municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, são pessoas jurídicas de direito público interno com autonomia política e de caráter local. Então, qual que é a diferença dos municípios para os estados e a União? A única diferença é a amplitude no exercício da sua autonomia, já que a União tem um caráter nacional, os estados regional e os municípios têm caráter o quê? Local. Mas eu pergunto, existe hierarquia entre os entes federativos? A União está acima dos estados, os estados estão acima dos municípios? Não, tá? Então não há falar em hierarquia. Os municípios estão na mesma hierarquia. O que há entre eles é o quê? Uma distribuição de competências. Então, o município é uma pessoa, então ele tem direitos e obrigações, é uma pessoa jurídica de direito público interno e com autonomia política. Então, o município tem autonomia. Se o município tem autonomia política, ele tem que ter o quê? Auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autogoverno. Vamos iniciar aqui com a auto-organização dos municípios. Olha aqui, ó. Letra A, auto-organização dos municípios. A auto-organização dos municípios está prevista em qual artigo? Artigo 29, caput da CF. Eu pergunto, os estados se organizam por meio de qual instrumento? Isso, constituições estaduais. O DF, por meio da sua lei orgânica. E os municípios, por meio da lei orgânica municipal. Então, o instrumento de organização do município é a sua lei orgânica. E olha, a lei orgânica ela deve obediência à Constituição Federal e à Constituição Estadual. E por isso prevalece na doutrina que a lei orgânica do município não é fruto do poder decorrente, tá? Então a lei orgânica do município não é fruto do poder decorrente porque ela deve uma dupla obediência, tanto à Constituição Federal quanto à Constituição estadual. E olha, quais são os requisitos para se criar ou alterar a lei orgânica do município? Muito bem, então a dica mnemônica que é o DDD. Quem faz isso é a Câmara Municipal, porque eu estou falando de auto-organização. Então quem faz é o próprio município. Eu pergunto, quais são os requisitos? DDD. São 3 Ds aqui. Por quê? Para que ela seja aprovada, ela tem que ser aprovada em 2 turnos. Então aprova em um turno, depois aprova em um segundo turno. E quantos dias entre o primeiro e o segundo turno? Então, olha, nós temos aqui 10 dias. 10 dias de interstício entre o primeiro e o segundo turno. Então, entre o primeiro e o segundo turno, nós teremos o quê? 10 dias de interstício, beleza? E eu pergunto, qual o quórum para aprovação aqui da lei orgânica do município? O quórum é de 2/3 no primeiro e de 2/3 no segundo. Por isso, nós temos aqui o DDD. 2 turnos, 10 dias de interstício entre o primeiro e o segundo turno e 2/3 no primeiro e 2/3 no segundo de quórum, tá? Então, DDD, 2 turnos, 10 dias e 2/3, tá? Ligue-se na dica aí, fechou? Então, olha, lei orgânica do município, a lei que organiza o município, prevista no artigo 29 caput, e os requisitos para sua elaboração e alteração é o DDD, 2 turnos, 10 dias e 2/3 de quórum, fechou? Olha, o município também faz suas próprias leis. Se ele tem autonomia política, ele também faz suas próprias leis. Então, vamos colocar no seu caderno aí, letra B, autolegislação dos municípios. Os municípios, então, se autolegislam criando aqui suas próprias leis. E quais são as leis municipais? Vamos lá. Nós temos aqui, basicamente, 3 espécies de leis que os municípios possuem. Quais são elas? Primeiro aí, tópico de número 1, assunto de interesse local. Então, o município legisla sobre o quê? Sobre assunto de interesse local. Anota, então, no seu caderno aí já. Artigo 30, inciso 1.
artigo 30, inciso 1 da CF, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Por exemplo, quem legisla sobre a rota do transporte coletivo municipal? Município. Quem legisla sobre o serviço de táxi? Município. Quem legisla sobre o serviço de Uber? Isso, município também, não é de interesse local? Então, compete ao município legislar. Assunto de interesse local, tá? Então, assuntos de interesse local compete a quem? Ao município. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem legisla sobre o horário de funcionamento dos bancos? E isso o STF diz que é a União. Porque sistema financeiro, horário de funcionamento dos bancos, sistema nacional, então compete à União. Agora, horário de funcionamento do comércio, que não seja os bancos, compete ao município, interesse o quê? Local. Agora, muita atenção, dentro do banco, regras de conforto, de cadeira, tempo de fila de espera, enfim, isso compete a quem legislar? O próprio município. Então, ó, o que nos bancos, sobre o funcionamento ali, os municípios legislam? Sobre o conforto, atendimento, tempo de espera na fila, isso compete a quem? Aos municípios. Agora, quem legisla sobre o horário de funcionamento dos bancos? A União. E quem legisla sobre o horário de funcionamento do comércio local? Isso compete ao município. Fechou? Assunto de interesse local. Tamo junto aqui? Bem, pessoal, vamos agora falar da segunda lei que o município faz. Tópico 2, que é a competência suplementar, que é basicamente a mesma da de cima. Aqui é interesse local, né? Competência suplementar. Competência suplementar é assunto de interesse local também. Só que ele gastou aqui um inciso só para cobrar na sua prova essa segunda competência, que é chamada de competência o quê? Suplementar. E anote aí já no seu caderno. 30, inciso 2, CF. 30, inciso 2, compete ao município suplementar a lei federal e a lei estadual no que couber. Suplementar a lei federal e estadual no que couber. E esse no que couber é o que? Assunto de interesse local. E olha, ele vai suplementar. O que significa suplementar aqui? Completar, preencher. Então tem uma lei federal, uma lei estadual tratando sobre algum assunto, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, suplementar, complementar aqui, preencher no que couber. Fechou? Então olha, nós temos aqui a competência suplementar dos municípios, que é, na verdade, um desdobramento do assunto de interesse que? Local. Fechou? Assunto de interesse local. Agora, uma questãozinha básica aqui, pessoal, e essa caiu no CESP já. Falei para vocês lá na aula de organização, política administrativa de organização da União, na distribuição de competências, que quando cair competência, né, o município só entra junto com os demais entes federativos, União, Estado, DF e municípios, na competência comum. Nas outras, se tiver a União, os estados, não pode ter município. O município geralmente vem sozinho, mas olha a questão capciosa. Caiu assim, ó. Compete concorrentemente entre a União e os estados legislar sobre os assuntos de competência concorrente. Pergunta, correto? Correto, porque União e Estados está dentro da competência o quê? Concorrente. Posso colocar o município? Por exemplo, compete a União, Estados, DF e municípios legislar concorrentemente. Falso. Agora uma questão que eu não sei se foi assim, ó. A União, na competência concorrente, legisla juntamente com os estados, e o DF. O que não retira dos municípios a sua competência o quê? Suplementar. O que não retira dos municípios a sua competência suplementar. Fechou? Então, olha, eu coloquei o município junto? Não coloquei. Na competência concorrente, legisla a União, Estados e DF. O que não retira do município a sua competência suplementar. Muita atenção nessa questão aí. Fechou? Olha, terceira lei que os municípios fazem é o plano diretor. Plano diretor. Já coloque no seu caderno. Tópico 3. Plano diretor. E o que é esse tal de plano diretor? No que consiste o plano diretor? Já anote aí no seu caderno. Plano diretor é uma lei que visa regular. Plano diretor é uma lei que visa regular a ocupação do solo urbano. Plano diretor é uma lei que visa regular a ocupação do solo urbano. E eu pergunto, pessoal, quando será necessária a criação do plano diretor? Muito bem, anote já no seu caderno aí, plano diretor. Está no artigo 182, parágrafo 1º,
Ele é obrigatório em que tipo de município? Em todos? Não. Ele é obrigatório nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Já anote aí no seu caderno. O plano diretor é obrigatório nos municípios com mais de 20 mil, habitantes. Com mais de 20 mil habitantes. É obrigatório nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Fechou? E é isso que vai cair na prova de vocês, tá? Se cair o plano diretor, ele é obrigatório nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Fechou? Então, olha, pessoal, falamos da autolegislação do município. Vamos falar aqui agora sobre o autogoverno do município. Quem governa o município? É o Estado? É a União? Não, é ele mesmo. Por isso que é autogoverno. Eu pergunto, o município se autogoverna por meio de quais poderes? Isso, muito bem. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e só, muito bem. Porque o município só tem 2 poderes. Então, o autogoverno do município se dá por meio do poder legislativo, que está nos artigos 29 ao 31, e o executivo, que também estão nos artigos 29 ao 31 da CF, tá? Poder legislativo e executivo, a regulação ali, a organização, algumas regras específicas sobre o poder legislativo e executivo constam do artigo 29 até o 31. Da organização mesmo, basicamente, o artigo 29. Só que o artigo 30, 29A, 30 e 31, vamos falar aqui de algumas regras que o município faz. E, ora, é competência do município, do Poder Executivo, ora, é competência da Câmara Municipal, tá? Vamos lá, então, falar aqui desses poderes. Primeiro aqui o Poder Legislativo. Quem exerce o Poder Legislativo no município? Então, já coloca aí no seu caderno, tópico 1, Poder Legislativo no município. Poder Legislativo no município. Vamos lá? Olha, tópico 1.1 aqui, a gente vai falar da organização. A organização do município, a organização do poder legislativo aqui no município. Quem exerce o poder legislativo no município? Muito bem, a Câmara Municipal. Já coloca aí no seu caderno. Câmara Municipal. Então, olha, quem exerce o poder legislativo no município é a Câmara Municipal, composta por quem? Por vereadores, tá? Composta por vereadores. Câmara Municipal composta por vereadores. Fechou? Então, olha, pessoal, Câmara Municipal composta por vereadores. Eu pergunto, quantos vereadores possuem na Câmara Municipal? Muito bem. Olha, na Câmara dos Deputados Federais, o número é fixado por lei complementar, cuja redistribuição é feita pelo menos um ano antes das eleições, tá? E de forma que cada estado tenha no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais. Pergunto, qual é o número de deputados estaduais? Corresponde ao triplo do número de deputados federais daquele estado, até o limite de 36. Passados esses 36, soma-se aos 36, tanto quanto forem aqueles que excederem a 12 deputados federais. Esse conceito está lá no artigo 27, né? Agora, os municípios têm quantos vereadores? Aí depende da quantidade de habitantes, tá, pessoal? Depende da quantidade de habitantes. Uma dica que eu te dou aqui, o número de vereadores, é o mínimo de 5, então temos aqui o mínimo de 5 e o máximo de, 5 não, é o mínimo de 9 e o máximo de 55. Mínimo de 9 e máximo de 55. Em prova, geralmente ele coloca assim, ó, no mínimo 8 e no máximo 70. Não, no mínimo 8 e no máximo 70 é o número de deputados federais. É no mínimo 9 e no máximo 55, tá? E o número é sempre ímpar. Então, uma dica aí, tá, ó, sempre ímpar. Por exemplo, 9, 11, 13, 15, 17, por aí vai, até chegar a 55, tá? Sempre ímpar, no mínimo 9, no máximo 55. Olha, aí se cai na sua prova assim, ó, o número de vereadores é, letra A, 8. Essa tá no papo porque já é inferior a 9 e outra é par. O número de vereadores é, letra B, 70. Primeiro é par e já extrapolou o quê? O 55. Letra C, o número é 11. Ó, já tá dentro do caminho, porque é ímpar e tá dentro do parâmetro aqui que a gente estabeleceu. Aí, letra D, o número de vereadores é 12. Aí, já está errado, você já ganhou uma questão muito tranquila aqui. Agora,
Se cair assim, ó, letra A, 9, letra B, 13, letra C, 15, letra D, 17. Aí, meu querido, você vai ter que saber o número de habitantes, tá? Número de habitantes. Olha, aí é um trabalhinho que você vai ter que ter na sua casa, lendo lá o artigo 29 da CF, para que você consiga gravar de acordo com o número e a quantidade de habitantes. A dica mínima que eu te dou, que é sempre ímpar, no mínimo 9, no máximo o quê? 55, tá? Mas eu vou te dar aqui também um presentinho, né? Te falar aqui de alguns números importantes para que você grave, beleza? Por quê? Começa de 9, vai até 55 e sempre ímpar. Só que nós temos aqui aqueles números que fazem uma divisão, um marco ali, uma divisão entre 1000, uma divisão entre 1 milhão, né? A divisão entre 100 mil, enfim, tá? Então eu peguei aqui alguns números que podem te ajudar na hora da sua prova. Vamos lá? Olha, o número de 9 aqui, pessoal, vereadores, é para os municípios com até 15 mil habitantes. Com até 15 mil habitantes, 9 vereadores. Mas nós temos, por exemplo, aqui, ó, aí tem 11, 13, por aí vai. O número de 17 vereadores é para os municípios de 80 mil a 120 mil habitantes. Então, o marco de divisão de 100 mil, então, o número 17. Então, suponhamos que assim, 18 vereadores. Você tem certeza que 18 vereadores está acima de 100 mil habitantes, tá? Número de 18 vereadores acima de 100 mil habitantes. Por quê? O limite aqui entre 100 mil é 17, fechou? Aí nós trouxemos aqui o limite de 500 mil. O limite de 500 mil está no 25. 25 vereadores para os municípios de 450 mil a 600 mil habitantes, tá? Aí o outro limite aqui é de 1 milhão. Então o limite de 1 milhão está no 31. 31 vereadores para os municípios de 900 mil até 1,50 milhão de habitantes. Então 900 mil até 1,50 milhão de habitantes. Então o limite, o marco divisor entre 1 milhão é 31 vereadores. E aí nós temos um marco divisor de 2 milhões, que é 41 vereadores. 41 vereadores nos municípios com 1,8 milhão até 2,4 milhão de habitantes. Milhões, né, de habitantes. 1,8 milhão até 2,4 milhões de habitantes. E o último parâmetro aqui é 55. 55 para os municípios com mais de 8 milhões de habitantes. 55 para os municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Ficou claro aqui, pessoal? É com base aqui no número de habitantes, o número de vereadores. Então, eu trouxe aqui para vocês 6 números muito importantes, porque eles trazem marcos divisores. O número 9 é o limite mínimo, né? Até 15 mil. O máximo é acima de 8 milhões. Sempre vai ser o quê? 55 vereadores. Nós temos aqui o marco divisor de 2 milhões, que é de 1,8 milhões até 2,4 milhões, né? 41, 31 é o limite de 1 milhão, 25, limite de 500 mil e 17, limite de 100 mil habitantes. Fechou? Tamo junto aí? Ligue-se na dica então e vamos agora colocar no seu caderno tópico 2, 1.2 aqui, imunidades. Pergunta: vereadores possuem imunidades? Muito bem, possui. São as chamadas imunidades parlamentares. Só que das imunidades parlamentares nós só temos duas. A imunidade absoluta e a imunidade o quê? Relativa. Imunidade absoluta e imunidade relativa. E o vereador só possui uma imunidade. Qual imunidade o vereador possui? Isso, meu querido. Não. O vereador só possui imunidade o quê? Absoluta. O vereador só possui imunidade absoluta. Então, olha, coloca o tópico aí, 1.2, imunidades. Na verdade, o vereador só possui uma imunidade, ela é o quê? Absoluta, também chamada de imunidade o quê? Material. Anote então no seu caderno aí. Vereadores possuem apenas imunidade absoluta. Absoluta ou material. Absoluta ou material. Vereador possui apenas imunidade absoluta ou material.
Imunidade absoluta ou material. Eu pergunto, o que é essa tal de imunidade absoluta ou material? Isso, muito bem. É a imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Continue no seu caderno. Vereador possui apenas imunidade absoluta ou material, que consiste na inviolabilidade civil e penal, que consiste na inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos. Que consiste na inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos. E olha, pessoal, é limitada essa imunidade, ele só tem ela, ele não tem outra imunidade, de prisão, de foro, nada, mas essa aqui ainda tem limites. Olha, ele só tem imunidade absoluta e essa imunidade absoluta só abrange o quê? O município. Por exemplo, um vereador de um município X, ele vai a serviço da Câmara, a uma Câmara de outro município ir lá e fala mal de alguém. Pergunta, é imune? Não, porque a imunidade dele é limitada apenas no município que ele exerce a vereança, tá? Então, olha, continuando esse caderninho, vereadores possuem apenas imunidade absoluta ou material, possuem apenas imunidade absoluta ou material e somente no âmbito da circunscrição do município. E somente no âmbito da circunscrição do município. Consiste na inviolabilidade né, civil e penal por suas opiniões, palavras e votos e somente no âmbito da circunscrição do município. Inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos e somente no âmbito da circunscrição do município. Somente no município que ele exerce a vereança. O vereador não possui mais nenhuma imunidade, só possui essa e ela é limitada ao município que ele exerce a vereança. Ligue-se então nessa dica, hein? E olha, pessoal, falando aqui da iniciativa popular. A iniciativa popular é uma iniciativa de lei. E olha, a gente vai falar da iniciativa popular no município. Qual o requisito aqui para a iniciativa popular no município? Anote aí. Então, 1.3, tópico 1.3, iniciativa popular de leis municipais. Iniciativa popular de leis municipais. Já anote aí no seu caderno. A iniciativa popular de leis municipais depende da assinatura de pelo menos 5% do eleitorado municipal. 5% do eleitorado municipal. 5% do eleitorado municipal. Lembrando aqui que para a União é o 1503, né? 1% eleitorado nacional dividido em pelo menos 5 estados. Em cada estado tem que ter o quê? 0,3% dos eleitores de cada um deles. 0,3%, não são 3. 0,3% dos eleitores de cada um deles. E aí a gente pode fazer lei ordinária, lei complementar. No âmbito estadual, a lei vai definir o requisito, né? Não está na Constituição Federal. E no município, 5% do eleitorado municipal. Fechou? Vamos falar aqui agora do Poder Executivo Municipal. Já anote então no seu caderninho, tópico de número 2, Poder Executivo Municipal. Quem exerce o Poder Executivo no município? Isso, muito bem, o prefeito e vice, auxiliado pelos secretários municipais. Já anote aí. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito e vice. Pelo prefeito e vice. Os quais são eleitos para um mandato de 4 anos. Os quais são eleitos para um mandato de 4 anos. Os quais são eleitos para um mandato de 4 anos. Agora eu pergunto aqui, pessoal. Qual o sistema de voto para a escolha do prefeito e vice? Isso depende. E esse depende que eu vou colocar no seu caderno aqui agora. Por quê? Depende do município. Alguns municípios a eleição é pelo sistema majoritário simples, outras são pelo sistema majoritário absoluto. Professor, não entendi. O sistema majoritário simples é aquele que o cara ganha mais votos e já ganhou. Não precisa de atingir maioria absoluta dos votos válidos. Agora, o sistema majoritário absoluto, eu preciso de atingir maioria absoluta dos votos válidos. Se eu não atingir, aí eu vou escolher os dois mais bem votados no primeiro turno e terá então o segundo turno no último domingo de outubro. E aí, com 2, a gente consegue atingir a maioria absoluta dos votos válidos. Entendeu o quê? Então, ó, sistema majoritário simples, quem ganha mais votos ganhou. Sistema majoritário absoluto, eu preciso de maioria absoluta dos votos válidos. Beleza? Eu pergunto, quais municípios depende de maioria absoluta, depende aqui de maioria absoluta dos votos válidos para aprovação, né, para que o prefeito seja campeão? Muito bem, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então significa que até 200 mil eleitores não precisa dessa tal de maioria absoluta dos votos válidos. Anote então já no seu caderninho, nos municípios com até 200 mil eleitores, nos municípios com até 200 mil eleitores,
nos municípios com até 200 mil eleitores. Então, olha, é até 200 mil eleitores. Notem agora que eu não estou falando de habitantes, tá? Não estou falando de habitantes, eu estou falando de quê? Eleitores. Nos municípios com até 200 mil eleitores, não haverá segundo turno, para as eleições de prefeito e vice. Não haverá segundo turno para as eleições de prefeito e vice. Não haverá segundo turno para as eleições de prefeito e vice. Estamos juntos aqui? Então, não haverá, então, segundo turno para as eleições de prefeito e vice. Por quê, pessoal? Porque nesse caso a gente adotou qual sistema? Isso, muito bem. Anote então no seu caderno aí. Não haverá segundo turno para as eleições de prefeito e vice, vírgula, pois, neste caso, adotou-se o sistema majoritário simples. Uma dica aqui, hein? Quais são os cargos que dependem desse sistema majoritário simples? Isso, prefeito de município com até 200 mil eleitores e senador. Sistema majoritário absoluto, prefeito de município com mais de 200 mil eleitores, governador e vice, presidente e vice. E sistema proporcional? Sistema proporcional, vereador, deputado estadual e deputado federal. Beleza? Sistema proporcional, vereador, deputado estadual e deputado federal. Sistema majoritário absoluto, presidente, governador, prefeito de município com mais de 200 mil eleitores. E sistema majoritário simples, senador e prefeito de município com até 200 mil eleitores. Fechou? Pessoal, para a gente finalizar aqui, a gente vai falar da autoadministração e da possibilidade de criação de novos municípios. Vamos lá então? Letra D no nosso caderno, vamos anotar aí a autoadministração do município. Se o município tem autonomia política, ele tem que ter o quê? A autoadministração. E quem administra o município? Ele mesmo. É ele quem paga suas contas, as contas do município, né? É ele quem paga a remuneração dos seus servidores. Então, é ele quem se administra, não é o Estado, não é a União. É ele mesmo que se administra por meio dos seus próprios o quê? Recursos. E eu pergunto, pessoal, o que o município faz? Alguns pontos aqui podem cair na prova de vocês, tá? E a gente vai chamar essas competências do município de competências enumeradas ou indicadas. Anote então no seu caderno aí. Competências indicadas. Competências indicadas. E as competências indicadas do município constam do artigo 30, incisos 3 até o 9 da CF. 3 ao 9 da CF. Exemplo aqui de uma competência do município. Prestar serviço público de interesse local. Só que ele pode prestar de forma direta ou por meio de concessão ou permissão. Exemplo, transporte coletivo urbano. Pode ser que quem preste é o município, mas a maioria dos municípios no Brasil, quem presta são empresas privadas, mediante o quê? Concessão. Mas o titular do serviço é quem? É o município. Então, anote aí alguns exemplos, tá? De competência administrativa aqui do município, né? Primeiro aí, pessoal, prestar serviços públicos de interesse local. Prestar serviços públicos de interesse local. Serviços públicos de interesse local. Exemplo, transporte coletivo urbano. Prestar serviço público de interesse local. Exemplo, transporte coletivo urbano. Lembrando que ele pode prestar de forma direta ou por meio de concessão ou permissão, ok? Segundo aí, outro exemplo, prestar o serviço de educação infantil e ensino fundamental. Muita atenção que ensino fundamental e médio são os estados e o DF. O município fica com qual? Educação infantil e ensino fundamental. Então anota aí, prestar o serviço de educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental com auxílio técnico e financeiro da União e dos Estados. Com auxílio técnico e financeiro da União e dos Estados. Beleza? Outro exemplo aí, terceiro exemplo, prestar o serviço de saúde local. Serviço de saúde local com auxílio técnico e financeiro da União e dos Estados. Prestar o serviço de saúde local com auxílio técnico e financeiro da União e dos Estados. Beleza? Pessoal, e outros exemplos que você vai encontrar lá, por exemplo,
criar e fiscalizar tributos municipais, exemplo, IPTU, ITU, tá? O ITBA, ITCMD, não, ITCMD é estadual. Enfim, tributos de natureza local. Outro exemplo lá, organizar o território do município, né? Regular aqui a distribuição do território municipal, regular a ocupação do solo urbano, né? Por meio do quê? Do plano diretor, cabe ao município. Quem cria e extingue distritos? O município. Agora, ele tem que observar o quê? Uma lei estadual. Então, uma lei estadual vai fixar o quê? Os requisitos para a criação e extinção de distritos. Mas quem cria e extingue é o próprio quê? Município, tá? Então, coloquei esses exemplos aí, ó. Serviço público local, cai muito em prova, educação infantil, ensino fundamental e saúde. Lembrando que esses dois últimos aqui, com auxílio técnico financeiro da União e dos estados. Fechou? Pessoal, coloca aí no seu caderno, letra E, criação de municípios. Criação de municípios. Letra E, criação de municípios. Esse assunto está no artigo 18, parágrafo 4º da CF. Criação de municípios. Eu coloquei aqui o tópico criação, mas a gente pode fazer o que com os municípios? Criar, fundir, desmembrar, podemos incorporar e subdividir. E eu pergunto, pessoal, a gente vai criar novos municípios, vamos fundir municípios, incorporar, desmembrar ou subdividir? Quais são os requisitos? São 4 requisitos. Anote então já no seu caderno. A criação, fusão, incorporação e o desmembramento de municípios. A criação, fusão, incorporação e o desmembramento de municípios. A criação, fusão, incorporação e o desmembramento de municípios. E o desmembramento de municípios serão feitos por meio de, dois pontos. A criação, fusão, incorporação e o desmembramento de municípios serão feitos por meio de, dois pontos. Pessoal, quais são os requisitos? Vamos lá. Primeiro, lei complementar federal autorizando. Lei complementar federal autorizando. Então, essa lei complementar aqui ela é feita pelo Congresso Nacional. Então, ela é feita pelo Congresso Nacional, tá? Lei complementar federal autorizando. Então, essa lei complementar, ela simplesmente que autoriza. Autorizou ali, estabelecendo o período de criação, fusão, né? Aí a gente pode fazer. Mas antes de fazer, a gente tem que fazer o quê? Isso. Um estudo de viabilidade municipal. Segundo requisito, então, aí, estudo de viabilidade municipal. Estudo de viabilidade municipal publicado. Estudo de viabilidade municipal publicado. Tem que verificar se o município ele consegue ter uma prefeitura, uma Câmara Municipal, escolas, saúde, e ele se manter. Não adianta a gente criar um município e a União ou os estados terem que manter aquele município. Tá, pessoal? Então temos que fazer um estudo de viabilidade municipal para saber se o município tem o quê? Capacidade de ter autonomia política, ok? Bem, próximo aí. Terceiro requisito, plebiscito com a população dos municípios envolvidos. Lembrando que plebiscito é uma consulta popular, plebiscito com a população dos municípios envolvidos, plebiscito com a população dos municípios envolvidos. E o último requisito aqui, lei estadual. Lei estadual. Então, é uma lei estadual ordinária mesmo, que passa aqui por sanção do governador, enfim. É uma lei estadual que cria, é uma lei estadual que funde, é uma lei estadual que incorpora, é uma lei estadual que subdivide, é uma lei estadual que desmembra, tá? Só que para que essa lei estadual faça, eu preciso observar mais 3 requisitos. Quais? Uma lei complementar do Congresso Nacional autorizando. Que mais? O estudo de viabilidade municipal publicado e o plebiscito com a população dos municípios envolvidos. Fechou? Então são esses os requisitos para a gente criar, fundir, incorporar, dividir município. Fechou? Pessoal, se você gostou, né? Então já aperte o play aí na próxima aula. A gente então vai falar no próximo módulo sobre o DF, né? DF que é um ente muito importante aqui. Então já aperte o play aí no próximo bloco aí. Tamo junto? Até mais e tchau!